pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais um dia com vocês, professor Rafael de Oliveira. É com imenso prazer que a gente dá início aí a mais uma aula para esse tão esperado concurso, né? Que me parece que está em estágio final aí para nós termos novidades, né? Parece que estamos aí no processo de escolha das bancas para o TSE unificado, né? Na verdade, é um concurso que vai reunir vários TREs, Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil. Então, a gente não pode perder tempo, né, pessoal, de maneira nenhuma. A gente tem que incentivar aí os nossos estudos, manter uma jornada de estudo forte aí, porque a gente sabe como é que funciona, né, pessoal? Se a gente demorar muito aí para começar intensificar os nossos estudos, a gente pode chegar atrasado aí é complicado. Então, por isso que a gente está aí nessa semana aí de lives para o TSE, né? E eu queria aí começar com vocês hoje, trabalhar aí a parte de direito penal, tá? Então, vamos fazer algumas questões que eu trouxe para vocês de outros simulados de tribunais regionais eleitorais, e aí a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia, temos assuntos importantes aí, e espero aí que seja positivo aí para o estudo de vocês. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal? Vamos começar aí a trabalhar essas questões? Então, vou colocar na tela aí para a gente, e aí a gente já começa a realizar essas questões aí juntos. Beleza? Vamos lá? Questão de número 1 aí, pessoal, uma questão importantíssima. A gente vai levar um bom tempo nela aqui, porque ela traz conceitos fundamentais para nós. Tá? Nós vamos trabalhar a questão do erro aqui, e veja que é uma questão com nível de complexibilidade alto, no meu ponto de vista. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí para resolver. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão. Vou colocar na tela. Questão de 2020, órgão banca IBFC, órgão TRE do Pará, analista judiciário, área judiciária. Quanto ao erro, cuidado, olha só, quanto ao erro sobre os elementos do tipo e o erro sobre a ilicitude do fato, então ele está dando as duas possibilidades de erro, né? Analise as afirmativas abaixo e dê os valores. Olha, esse item é verdadeiro, olha, esse item é falso. Tá? Então, é uma questão que vai tratar exatamente desse assunto, o erro de tipo e o erro sobre a ilicitude de fato. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, pessoal? Não é a mesma coisa. Bom, primeiro aí, pessoal, vamos lá para o primeiro, né? Não cabe a incidência do erro de tipo, então nós estamos falando de erro de tipo, nos chamados crimes espúrios, crimes omissivos espúrios. O que são os espúrios? Né? Muita gente já ia travar aqui. Então, crimes omissivos espúrios nada mais é que os crimes omissivos impróprios, tá, pessoal? Guardem aí esse primeiro detalhe aí. São os crimes omissivos impróprios. Tá? Que mais nós temos? Em face, peraí, pessoal, só um minutinho, só para eu resolver aqui o probleminha. Aqui, crimes omissivos impróprios. Em face do dever de agir para evitar o resultado. Isso realmente, os crimes omissivos impróprios, onde nós temos a figura do garante, né, realmente isso é verdade. Em face do dever agir para o resultado. Levando-se em conta a relação de normalidade ou de perigo no caso concreto. Então, eu não posso falar em erro de tipo nos crimes omissivos espúrios. Essa é a primeira questão aí que a gente tem que ver. Tá? Bom, letra B. O erro relativo a
existência, olha, eu erro, mas eu erro quanto à existência de uma causa de exclusão de ilicitude. Esse erro consiste em uma discriminante putativa por erro de proibição. Neste caso, se for inexcusável, ou seja, imperdoável o erro, nós vamos afastar o dolo, mas vai subsistir a responsabilidade por crime culposo, se previsto em lei. Então, nós temos duas diferenças. Ou o erro é excusável, é aquele erro perdoável, é aquele erro do vacilão, que eu costumo dizer, né? O cara, se ele fosse um pouco mais atento, ele não erraria. E nós temos uma outra modalidade de erro, que é justamente o erro inexcusável. Aí no erro inexcusável, a questão está dizendo que, neste caso, o erro inexcusável, nós excluímos o dolo, mas permaneceria o crime culposo. É isso mesmo? Letra C. Ao agente provocador que atua de maneira dolosa, deve ser imputado na forma dolosa o crime cometido pelo provocado. Nós temos o agente provocador e quem comete. Ele está dizendo que se o agente provocador ele atua de maneira dolosa, deve ser imputado a ele o crime provocado. Está certo isso? Parece que sim. Já o agente provocado fica impune, desde que perdoável o seu erro. E a letra D incide o erro em persona, sobre a pessoa, né? A teoria da equivalência do bem jurídico. O que quer dizer isso? Nesse caso, o agente responderá pelo crime praticado, porém, no momento da aplicação da pena, nós vamos levar em consideração as vítimas, as condições da vítima virtual e não da vítima real, no caso do erro quanto à pessoa. E aí, pessoal, tá certo? Tá errado? Vamos fazer uma revisão aqui quanto ao erro, tá, pessoal? Antes da gente responder essa questão. Então, veja, a gente pode dizer, pessoal, que existem duas categorias principais de erro, tá? Então, de um lado, nós temos o erro de tipo, e de outro lado, nós vamos ter o erro de proibição. E aí, nós temos alguns sinônimos, é isso que eu quero chamar a atenção de você. Tá? Para o erro de proibição, ele é também chamado de erro sobre a ilicitude do fato. Eu erro, eu não sei que aquilo é proibido. Erro de permissão, erro sobre o conteúdo proibitivo ou erro sobre limites e justificantes. Tudo isso são sinônimos de erro de proibição. Já o erro de tipo é o chamado de erro tipo permissivo, discriminante putativa, erro sobre os pressupostos fáticos. Então não esqueçam mais esses sinônimos, porque isso pode aparecer na tua prova, cobrando e querendo saber sobre você, se você sabe sobre essas nomenclaturas. Tudo bem? Beleza, mas vamos lá para a gente diferenciar esses dois erros. Erro de proibição, pessoal. Então, o camarada aqui, ele sabe que aquela conduta, aliás, ele não sabe, né? Ele erra justamente quanto ao caráter proibitivo da norma, que é o erro de proibição. Ele erra na culpabilidade. Aqui que está o erro de proibição. Veja, o cara sabe o que ele está fazendo, não há nenhuma dúvida do que ele está fazendo, tá? Mas ele não tem consciência, ou seja, ele ignora que o comportamento dele é ilícito. Esse seria o erro de proibição. Veja que aqui não há que se falar num erro quanto à realidade. Ele sabe o que ele está fazendo, sabe, mas ele erra sobre os limites e justificantes. Olha um exemplo aí do erro de proibição, pessoal. Rapaz de 18 anos, ele está lá namorando, feliz da vida, uma garota de 13 anos, com a qual tem relações sexuais. Veja, ele não erra que a menina tem 13 anos. Ele sabe que a menina tem 13 anos. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas ele pensa na cabeça dele, bom, nós somos namorados, então não há nenhum problema da gente ter essas relações. Então, tá vendo? Ele não erra
quanto à relação. Uma coisa é ele achar que a menina tinha 18 e a menina tinha 13. Não, aqui ele sabe que a menina tinha 13. Só que por serem namorados, ele não vê nenhum problema. Então, cuidado, ele está cometendo crime de estupro de vulnerável. Certo? Beleza, esse é o erro de proibição. Já no erro de tipo, pessoal, ele erra quanto às elementares do tipo penal. Isso que vocês precisam relembrar. As elementares é cada pedaço principal, o núcleo ali, daquelas palavras principais ali do tipo penal. Por exemplo, no furto, coisa alheia. Então aqui o camarada ele não sabe o que ele faz. O erro de tipo vai incidir justamente sobre as elementares do crime. E aqui nós estamos diante do erro chamado erro de tipo essencial. Olha um exemplo do erro de tipo essencial. Está saindo da sala de aula e pega a mochila errada. Veja que ele erra quanto a essa elementar de coisa alheia. Ele acha que é dele a mochila. Só que não é dele a mochila. Ele erra quanto a essa elementar. Tudo bem? Beleza? Então, erro de tipo. Bom, esse é o primeiro detalhe, a diferença entre erro de proibição e erro de tipo. Mas nós vamos ter alguns outros passos que a gente precisa conhecer. Né? Existem outras subdivisões dentro dessa primeira divisão. Olha só o erro de proibição. Ele pode ser direto, então ele desconhece a situação proibitiva. Exemplo 1, ele corta uma árvore, um galho de uma árvore, para fazer uma estante. Olha, ele está cometendo um crime ambiental, ele não sabe que é proibido. O estrangeiro, né, o caso clássico, o holandês vem para o Brasil e traz a maconha para fumar no Brasil. Ele não sabe que aqui no Brasil ele não pode fumar, já que lá onde ele mora é permitido fumar maconha. Tá? Aqui no Brasil a gente sabe que não houve uma descriminalização ainda, né, pessoal? Houve uma despenalização. Tá? Bom, beleza. Esse é um primeiro detalhe. Erro de tipo direto. E aí o erro de tipo direto, pessoal, ele pode ser inevitável, excusável. Esse erro é perdoável, né? E esse erro vai excluir a culpa, vai isentar de pena, aquele erro excusável, né? A gente perdoa aquela pessoa, vamos perdoar ele. Então exclui a culpa, ele vai ficar isento de pena. E o erro pode ser evitável, esse que é o erro do vacilão, né? Inexcusável. Atenua a pena, vamos diminuir de 1/6 até 1/3. Tudo bem? Esse é o erro de tipo direto. E o erro de tipo indireto? Aqui o agente acredita que ele age, mas dentro de uma hipótese permissiva, mas ele não está albergado por essa hipótese. Olha só, o ladrão atira em quem está furtando o som do seu veículo, pois acredita que ele está em legítima defesa, quando na verdade ele não está em legítima defesa. Tá? Ele usou de meios desproporcionais para defender o seu patrimônio. Tá? Então aqui nós estamos diante aí para como eu disse para você, por um erro direto. Ele erra quanto aí ele acredita estar aí, por exemplo, numa excludente de licitude, numa legítima defesa, enfim, mas ele não está. Então, erro de tipo direto, erro de proibição direto e erro de proibição indireto. Tá? E o erro de proibição direto também nós vamos ter a mesma regra. Se ele for inevitável, ou seja, excusável, quer dizer excusável, perdoável, vai isentar de culpa, isenta de pena. Agora, se ele for inexcusável ou evitável, aquele cara vacilou, né? Ele responde pelo crime culposo, culpa imprópria. Uma terceira modalidade de erro quanto à proibição, pessoal, é o erro mandamental.
Aqui o agente ele não compreende o caráter reprovável da sua missão quando a lei manda agir. Olha só, o banhista ele vê a criança se afogando, mas ele deixa de socorrê-lo e pedir socorro porque ele entende que ele não tem obrigação. Né? Eu vou até tirar esse comentário porque veio aqui junto, né? Não tem nada a ver. Ele acha que quem tem que socorrer é a quem tem que socorrer é o próprio garante, segurança, e não ele. Então ele erra quanto a esse conteúdo mandamental. Tudo bem? 3 tipos de erro de proibição: direto, indireto, mandamental. Já o erro de tipo, ele pode ser essencial, e aqui ele vai incidir, eu já falei para vocês, sobre as elementares e circunstâncias. Olha só, a pessoa, por engano, ela pega o guarda-chuva de outra. Ela não queria furtar, ela pega, mas ela erra quanto a essa elementar. O erro de tipo ele pode ser inevitável, ou seja, excusável. Aí o cara vai estar completamente absorvido. Nós vamos tirar o dolo e a culpa, se for inevitável ou excusável. Ou ele pode ser evitável e inexcusável. Esse erro ele é aquele erro que eu sempre digo, né? É o erro do vacilão. Esse erro, pessoal, esse erro do vacilão afasta o dolo, mas pune a culpa se existir previsão em lei. Tudo bem? Esse é o erro de tipo essencial, mas nós temos também o erro de tipo acidental. Tá? O erro de tipo acidental, o agente sabe que está cometendo crime e responde pelo crime. Ele não é essencial, ele é acidental. Ocorre quando o erro é em um dado secundário, isso não vai influir na caracterização do crime. Erro quanto à pessoa. Aqui nós temos o detalhe da questão. Nós vamos responder como se atingir da vítima virtual. Eu quero matar X e eu acabo matando Y. Eu erro quanto à pessoa. Então ele vai responder de acordo com as características de X, tá? Aquela que ele queria em pensamento. Então, olha só, o agente efetua um disparo certeiro contra a pessoa pretendida, mas confunde com o terceiro. Isso não se confunde o erro quanto à pessoa com o erro na execução, também chamada de aberratio ictus. Aqui nós vamos responder como se atingida a vítima virtual, aquela que estava querendo em pensamento, tá? É diferente. A quer matar a A, mas aqui é aquele atirador que é grosso, né, pessoal? Aquele que erra mesmo na execução. Tá mirando lá, mas ele erra. Bizonhamente ele atira, ele acerta outro, tá? Então, são coisas aí que a gente não pode confundir. Tudo bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, fizemos uma revisão, pessoal, de todas as possibilidades de erro. Não tem como vocês aí errarem numa prova sobre as modalidades de erro. Ok? Podemos continuar? Podemos continuar? Então vamos em frente aí. Olha só, falamos do erro quanto à pessoa, falamos da aberratio ictus e falamos também quanto, olha só que interessante, nós vamos ter o erro quanto ao objeto, pessoal. Erros quanto ao objeto. O que é o erro quanto ao objeto, pessoal? Cuidado. Eu quero atingir um objeto, mas erro. E aí eu respondo pelo objeto atingido efetivamente. A gente quer furtar sal, mas furta açúcar. Então ele vai responder pelo furto de açúcar, pelo objeto efetivamente atingido. Né? Nós já falamos da aberratio criminis, né? Quer cometer crime, mas comete outro no lugar. Aqui, cuidado com a aberratio ignis, tá, pessoal? Aberratio criminis.
Na aberratio criminis é diferente da aberratio ictus. Na aberratio criminis eu quero lesar, eu quero tirar uma pedra para lesionar, mas eu acabo matando. Olha aí, a gente joga uma pedra contra a vidraça e acaba acertando a pessoa ao invés do vidro. Aí nós vamos ter um conflito entre dano, eu queria só causar um dano, mas acabo causando uma lesão corporal. Ele vai responder culposamente pela lesão e o dano vai ser absorvido. Erro quanto ao nexo causal, o aberratio causae, olha aí. Ele supõe que já realizou o crime, mas vai lá e realiza uma nova conduta. E essa conduta acaba consumindo, acaba de consumar o delito. Olha só, atira numa pessoa, mas a pessoa não morre. Ele achando que a pessoa tinha morrido, ele vai lá e joga a pessoa pela ponte. Mas o que causou a morte da pessoa não foi o tiro, pessoal, foi a queda da pessoa. Então ele vai responder pelo crime desejado. Tudo bem? Então, olha só, quase 20 minutos de aula, pessoal, para a gente falar de todos os tipos de modalidades de erros, né? Erros que podem acontecer aí. Tudo bem? Beleza? Agora vamos voltar lá na questão. Né? Ele falou que nos crimes homicídios impróprios, os chamados crimes homicídios espúrios, olha só, crimes homicídios espúrios ou comissivos por omissão, né? Nós vamos ter a figura do garante, o dever de agir disciplinado no artigo 13º, parágrafo 2º do CP. E esse funciona como elemento constitutivo do tipo. Mas veja que nada impede a incidência do erro de tipo em relação ao dever de agir para evitar o resultado. É plenamente possível. Então, o número 1 está falso. O número 1 está falso, com certeza. Em síntese, é cabível o erro de tipo também nos crimes homicídios impróprios. Não há nenhum impedimento. Olha só um exemplo. O salva-vista avista um banhista se debatendo em águas rasas de uma praia e, imaginando que ele não estava se afogando e sim dançando, brincando com outra pessoa, esse banhista nada faz. Posteriormente, tal banhista é retirado do mar sem vida por terceiros. Nessa hipótese, é possível que ocorra e ele errou erro de tipo, tá? Aplicando-lhe os fatos que lhes são inerentes. Tudo bem? Então é plenamente possível. Número 1, errado. Número 2, erro sobre a ilicitude de fato, também chamado discriminante putativa por erro de proibição. Então, o primeiro detalhe que eu quero que vocês saibam é que o desconhecimento da lei ela é inexcusável. Eu não posso falar que eu desconheço da lei e querer me safar disso. Agora, o erro sobre a ilicitude de fato, se ele for inevitável, ele vai isentar de pena. Se ele for evitável, eu posso diminuí-lo de 1/6 a 1/3. E aí o próprio código vai dizer para a gente, né, o que seria evitável. Se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias do fato, agir dessa maneira. Tá? Então veja, olha o que diz a questão. O erro relativo à existência de uma causa exclusiva de ilicitude consiste em discriminante putativa por erro de proibição. Nesse caso, inexcusável o erro, afasta-se o dolo, subsistindo a responsabilidade por crime culposo, se previsto na lei. Né? Também aí encontra-se errado. A gente acabou de ver aqui que vai isentar de pena, pessoal. Isentar de pena, se ele for inevitável. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí com essa questão. Letra C. Tá? Não, essa aqui a gente já viu, né? A letra A ainda. Cabe o chamado erro do tipo nos homicídios espúrios. Não vou nem perder tempo. O erro relativo à existência de uma causa de...
A gente já viu, né? Também a letra B aqui, olha só. Discriminante putativa por erro de proibição, a gente sabe o que está fazendo, mas erra contra os limites da existência de uma ilicitude. Aqui nós estamos diante do erro de proibição indireto. Então, qual que é a consequência? Se for inevitável, ele vai isentar de pena, ao contrário do que diz a questão. Se for evitável, vai diminuir a pena. Também já vimos. Próxima, letra C. Ao agente provocador que atua dolosamente, a ele deve ser imputado na forma dolosa o crime cometido pelo provocado. Está certo, é isso mesmo. Já o agente provocado ficará impune desde que perdoável o seu erro. É exatamente isso. Tá? No erro determinado por terceiro, olha só, o erro aqui agora ele é determinado por um terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determinou o erro, o agente provocador. E o agente provocado ele não responde pelo crime, a não ser que ele tenha agido com dolo ou com culpa, tá? Então tá certo, o item 3. Então, nosso gabarito é F, F, V. Vamos ver o último. Incide o erro sobre pessoa, a teoria da equivalência do bem jurídico. Nesse caso, a gente responderá pelo crime praticado, porém, no momento da aplicação da pena serão consideradas as condições, mas da vítima virtual, tá certinho. No erro contra a pessoa, nós vamos adotar a teoria da equivalência, ou seja, considera-se as características da vítima virtual, quem a gente queria atingir, e não quem foi efetivamente atingido. Tudo bem? Beleza. Então, esse aí é o nosso gabarito. Certo? Podemos ir em frente, né? Meia hora para resolver uma questão, mas veja, discutimos toda a teoria sobre o erro, pessoal. Tomara que vocês não errem de jeito nenhum. Próxima questão. IBFC TRE do Pará. Se não me engano, acho que é a mesma prova. Deixa eu ver aqui na primeira questão. Também é a mesma prova, né? Uma prova difícil, né, professor? Considerando, levando em consideração aí o nível, eu achei bem difícil essa prova. Vamos lá. Concurso de crimes. Vamos dar uma olhada. Por concurso de crimes se entende a prática de duas ou mais infrações penais, mas mediante a unidade ou pluralidade de condutas. É sobre isso que é a questão e é isso que a gente precisa aqui se manifestar. Tá? Então vamos lá, ele quer que a gente analise aí as questões. Vamos dar uma olhadinha aí nas questões então. Item 1. Item 1. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, essa questão é de 2020, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui o que ela disse. Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, mesmo que eles forem praticados em conjunto, uma vez que os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diferentes. Né? Aí você pode até pensar, mas roubo e extorsão não são crimes contra o patrimônio? São, pessoal, mas a jurisprudência do STJ vai dizer que, embora eles sejam aí crimes contra o patrimônio, eles são crimes de espécies diversas. Então, eu não posso aplicar o Instituto da Continuidade Delitiva, tá? Bom, você tem que responder tanto pelo roubo quanto pela extorsão. E tem um aí, é a jurisprudência do STJ, tá? Correto. Correto, é isso mesmo que o STJ entende, tá? 2. Ocorre concurso material quando o agente, mediante uma só ação. Pessoal, concurso material é uma só ação? Não, pessoal. Concurso material eu tenho mais de uma ação. Ação A e ação B. No concurso formal eu tenho só uma ação. Né? Concordam comigo? Então, veja. Ocorre concurso material quando a gente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubos contra vítimas diferentes, ainda que na mesma família, eis que caracteriza a violação de patrimônios distintos. Né? Então, está errado. O concurso material ocorre quando há mais de uma ação. Aí nós temos a posição do STJ, né? Nós vamos ter o roubo em concurso formal. Então, veja, eu roubo várias vítimas diferentes, mas que são sempre da mesma família, tá?
Então, nós vamos ter aí concurso formal, tá? Concurso formal. Tudo bem? Beleza? Concurso formal. 3. Então, o item 2 está errado. Item 3. Segundo decisão do STJ, os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal próprio ou chamado perfeito refere-se a qualquer forma, ele pode ser feito dolo direto, qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Pessoal, tá tudo certinho aí, com exceção de uma coisa, né? Os desígnios autônomos, eles se referem ao concurso formal impróprio, pessoal. Então, olha só, tá errado isso aqui, ó. Concurso formal mediante uma só ação, mas eu cometo 2 ou mais delitos, mas por meio de desígnios impróprios. Tá? Então, é um concurso formal impróprio, não o próprio. Errado. Tá? Também chamado de imperfeito. Item 3, errado. Item 4. Dentre as espécies de crime continuado, o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal prevê o crime continuado qualificado. Existe isso, pessoal? Crime continuado qualificado? Não existe, não, segundo a doutrina, o qual se verifica nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, não existe isso aí, não, tá? Não existe o chamado crime continuado qualificado. Beleza? Tudo bem? Podemos continuar? Então, o nosso gabarito é a letra D, né? Letra D de dado, apenas a alternativa 1 está correta. Mas vamos comentar um pouquinho mais aí, pessoal, essa questão no crime continuado, né? Já que nós estamos trabalhando justamente essa questão. Veja, olha só, nós vamos ter aí o crime continuado simples, está lá no artigo 71, na primeira parte do artigo 71, tá? Depois, e aí olha aqui, nesse caso do crime continuado simples, as penas vão ser somadas, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para a gente ler o artigo, né? Vou colocar no 71 aqui do Código Penal, só um minuto. Olha só, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como a continuação do primeiro. Aplica-se a pena apenas de um crime, se elas forem idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, olha só, crime continuado simples, aqui as penas são idênticas, o juiz vai aplicar uma delas, se elas forem diferentes, aumentadas de 1/6 a 1/3. Cuidado com isso. O STJ aplica aqui também a tabela de aumento, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/3, a depender da quantidade de crimes cometidos, tá? O que passar de 7 crimes, nós vamos usar lá na primeira fase. Então veja que aqui o critério para aumento de pena é exclusivamente o número de crimes. Então aqui nós temos, nós vamos ter aqui o crime continuado chamado simples. Na parte final, nós vamos ter o crime continuado, mas o crime continuado qualificado. Artigo 71, parte final. Aqui as penas são diversas. Então, o juiz pega a maior pena dos outros delitos e vai aumentar um plus aí. Vai aumentar de 1/6 até a 2/3. Crime continuado simples e crime continuado qualificado. E aí nós vamos ter agora, pessoal, nós vamos ter aí o crime continuado específico. O crime continuado específico. Pessoal, até volto atrás aqui, né,
ter um compromisso com vocês. Na questão anterior, a gente disse que não existia o crime continuado qualificado. Não é que não exista. A qualificação que ele falou lá, dizendo que o crime continuado qualificado é aquele nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, não é essa qualificação de crime continuado qualificado. Por isso que está errado. É essa qualificação que está aqui, tá? Com penas diferentes, tá? Crime continuado específico, artigo 71, parágrafo único. Olha só. Aqui sim, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias. Olha só que interessante. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do artigo 70 e 75 desse Código. Então, aqui nós temos o crime continuado específico. O crime precisa ser doloso, o crime praticado contra vítimas diferentes, o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? E aí nós vamos ter que observar os requisitos do artigo 71, e aí nós vamos aumentar a pena até o triplo. Isso significa um sexto até o triplo, segundo aí o informativo do STF 448. Então, nós temos essas possibilidades aí, tá? Cuidado. Bom, e aí aquela discussão que eu falei aqui para vocês um pouco tempo atrás, ó, o que é o crime continuado qualificado? Essa nomenclatura, ela não é unívoca na doutrina, então não há consenso, tá, pessoal? Alguns consideram o crime continuado qualificado e crime continuado específico a mesma coisa, tá? Mas não há uniformidade nesse pensamento, tá? Então, cuidado. Para alguns, o crime continuado qualificado é apenas uma das 3 espécies de crime continuado. Então, veja, nessa maneira de pensar, nós temos o crime continuado simples ou comum, é aquele que a gente viu. As penas de cada delito que formam a continuidade são penas idênticas. Por exemplo, 3 furtos simples praticados em continuidade delitiva. Vou pegar qualquer uma dessas penas e vou aumentar de um sexto a um terço. Bom, também nós vamos ter o crime continuado qualificado. As penas de cada delito são diferentes para quem pensa dessa forma. Então, nós vamos aplicar a pena do delito mais grave aumentada de um sexto a um terço. E nós vamos ter a terceira modalidade, que é o crime continuado específico, contra vítimas diferentes, mas aqui nós vamos nos utilizar de violência ou grave ameaça. Esse vai estar no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Então, o professor Jamil Chaim Alves, ele faz essa divisão. Pelo que a gente viu, a banca adota aí essa segunda corrente, por isso que ela deu aí como alternativa correta a letra D. A letra D. Então veja que não há uma uniformidade quanto a essa nomenclatura. Por isso que eu acho que até isso não deve ser objeto de prova objetiva. Né? A depender do livro que você estuda, você vai poder ter aí classificações diferentes. Tudo bem? Beleza? Show de bola, então vamos seguindo aí, vamos em frente. Próxima questão, uma questão de 2009, aqui uma questão mais tranquila, né? Vamos baixar um pouco, o ritmo estava muito difícil, né? Aquelas outras questões. Vamos lá. No que se refere aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. No crime de corrupção passiva, se, por causa do delito, o funcionário retarda a prática de ato de ofício, haverá mero exaurimento da conduta criminosa, que não conduz ao aumento de pena. É isso, pessoal? Claro que não. Né? Olha só o que vai dizer o artigo 317, parágrafo 1º. A pena é aumentada de um terço, então não é mero exaurimento. Nós vamos aumentar de um terço. Nós vamos aumentar de um terço. Se, em consequência da vantagem da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, né, a nossa famosa corrupção passiva privilegiada. Veja que aqui há um pedido, alguém intercede por ele. Há um pedido aí.
Tá? Letra B, no crime de prevaricação, a satisfação de interesse ou sentimento pessoal que motiva a prática do crime é elementar do tipo. Com certeza, é o nosso gabarito. A gente já sabe que na prevaricação eu preciso que o agente haja com sentimento ou interesse pessoal. É exatamente isso, tá? Então, a letra B está aí o nosso gabarito. Pratica crime de prevaricação o funcionário que deixa por indulgência de responsabilizar subordinado que lhe cometeu infração no exercício do cargo. Pessoal, isso é prevaricação? Claro que não. Isso é condescendência criminosa. Né? Então, veja, nós temos duas possibilidades. Ou ele deixa por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração, ou, quando lhe falte competência, ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. E aí nós vamos ter aí uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Uma infração de menor potencial ofensivo à condescendência criminosa. E letra D, no crime de advocacia administrativa, a legitimidade ou ilegitimidade do interesse privado patrocinado perante a administração pública não interfere, não influi na pena, pessoal. Claro que influi, né? Claro que influi. Olha só que vai dizer o artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente um interesse que é privado perante a administração pública, me valendo da qualidade de funcionário. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, é uma pena bem leve, né, pessoal? Uma pena bem leve. Mas veja que o parágrafo único vai dizer que há uma diferença aí, ó. Olha só. Se o interesse é ilegítimo, nós vamos ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a pena é maior, tá? Se o interesse é legítimo, a pena é a do caput. Se o interesse é ilegítimo, nós vamos ter uma pena aí maior. Tudo bem? Beleza? Podemos continuar, podemos dar sequência. Nosso gabarito é a letra B. Questão aí relativamente tranquila, sem maiores dificuldades. Então tá aí, ó, a prevaricação, né? Olha só, eu retardo ou deixo de praticar, mas de maneira indevida. Então cuidado, porque se for devidamente, o fato vai ser ativo. Precisa ser de maneira indevida. Ato de ofício, ou eu pratico quanto disposição expressa da lei. Tá? Isso visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano, mais multa. Tá? Beleza, prevaricação tem que ter, pessoal, na questão, tem que falar que atuou com sentimento para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se não tiver isso, não é prevaricação. Tá? A letra B a gente já viu. A letra A a gente já viu que a corrupção passiva é uma causa de aumento. A corrupção passiva aí, né, aumenta-se de 1/3. Se, em consequência da vantagem promessa, ele retarda, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Deixa eu só ver um detalhe aqui que eu queria informar para vocês. Né? Olha só. E aí eu peço desculpas, porque eu tinha falado que isso é corrupção passiva privilegiada. Não. Tá? Não pode ser privilegiada se eu vou aumentar de 1/3. Perdão. A privilegiada está no parágrafo 2º. Né? Se o agente pratica, deixa de praticar, ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido de influência. Aqui sim nós temos o privilégio, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, quanto no CAPT é de 2 a 12, a privilegiada é de 3 meses a 1 ano. Tá? Não é a privilegiada nesse exemplo aqui que nós estamos falando. E peço desculpa para vocês. A letra C a gente já viu, condescendência criminosa, né? As possibilidades. Então,
vamos seguir em frente para a gente não perder tempo. Uma questão importante que eu queria diferenciar para vocês é a diferença aí da corrupção passiva privilegiada, né? Com o delito de prevaricação aí. Olha só, o crime escudo não se confunde com a corrupção passiva privilegiada. Aqui na corrupção passiva privilegiada, nós temos a figura desse agente, né? Que ele vai lá e intervém, né? E aí eu deixo de agir por conta desse pedido, ou dessa influência de ontem. Isso não existe na prevaricação, tá, pessoal? O agente toma a iniciativa de agir ou de omitir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É diferente. Ele, por si próprio, ele não precisa ser estimulado a isso. Assim, se um fiscal flagra um desconhecido cometendo irregularidade e deixa de atuar em razão de insistentes pedidos deste, nós vamos estar diante da corrupção passiva privilegiada. Mas, cuidado, se o fiscal deixa de atuar porque, olha, eu vou deixar, por exemplo, o delegado de instaurar um flagrante porque aquele rapaz que foi pego lá consumindo bebida alcoólica e dirigindo, ele é um grande amigo meu, jogava futebol comigo, então vou deixar aí de atuá-lo, né? Eu estou prevaricando, concorda comigo? Então, é muito importante que a gente tenha essa diferença bem clara aí na nossa cabeça. Certo? Próxima. 2009, Banca CESP, Sebrasp, também aí na mesma prova. Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. É circunstância, letra A, que qualifica o crime de furto a prática do delito mediante a prática de duas ou mais pessoas. E aqui, o que é o mais importante dessa questão, pessoal? A diferenciação do concurso de duas ou mais pessoas no roubo ou do furto, tá? Isso vai cair na tua prova. Aqui tá certo, tá? No furto, cuidado, no furto, nós vamos ter que o concurso de duas ou mais pessoas é uma qualificadora. Já no roubo é uma causa de aumento de pena. Então, cuidado, são coisas diferentes. Se eu falar que no roubo é uma qualificadora, tá errado. Ou se no furto é uma causa de aumento de pena, tá errado. B. O furto de coisa comum é uma possibilidade de furto, né, que está lá no artigo 156, quando a coisa é comum de mais de uma pessoa. Esse furto, a ação penal desse furto é uma ação penal pública incondicionada, pessoal. É isso mesmo? A ação penal é pública incondicionada, no crime de furto comum? Não, pessoal, não é incondicionada, tá? É condicionada à representação, porque nós temos aí um furto que o bem pertence a mais de uma pessoa, aquele objeto lá do condomínio, por exemplo, né? O cara vai lá no salão do condomínio e furta a bolinha tem uma sinuca e o cara furta os tacos, por exemplo. Aqueles bens pertencem ali a todo o condomínio, né? Então é um furto de uso comum. Mas veja que essa ação não é, pessoal, infelizmente ela não é incondicionada. Eu preciso de uma representação. Cuidado com isso, tá? Eu preciso de uma representação. C. Pratica o crime de furto o agente que subtrai coisa alheia móvel, tá certo, por enquanto, né? Com ânimos furandi. Mas cuidado, olha só, depois de haver reduzido a impossibilidade de resistência da vítima, haja visto não ter empregado para a subtração a violência ou grave ameaça, que são elementares do tipo de roubo. Não, pessoal, isso aqui está errado, tá? Isso não é furto. Nós não estamos diante aqui do roubo próprio de violência imprópria, tá? Isso aqui não é furto, tá? Isso aqui é um roubo, tá? Porque ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima, tá? Ele se utiliza de uma violência chamada violência imprópria.
Então, isso é roubo, tá? Não é furto. Cuidado. Olha só, no artigo 157 nós vamos ter o roubo caput. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Aqui sim, mediante grave ameaça ou violência. Aqui nós temos a violência. Roubo de violência própria. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Roubo próprio de violência imprópria. Tá? Na mesma pena incorre quem logo, é a segunda parte, então olha só, subtrair coisa alheia para si ou para outro mediante violência grave contra a pessoa. Aqui sim, eu tenho roubo próprio de violência própria. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Aqui é o roubo próprio de violência imprópria, é o caso da questão. Então isso não é furto, isso é roubo impróprio. Roubo próprio com violência imprópria. Aí, no parágrafo 1º, nós vamos ter, na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção de coisa para si ou para terceiro. Aí sim nós vamos ter o roubo impróprio. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado. Olha aí, esse sim é o roubo impróprio. Olha aqui, ó. Olha só, esse aqui é o roubo impróprio. Nós vamos ter o roubo próprio com violência própria e o roubo próprio com violência imprópria. E o roubo impróprio. Então, cuidado. Mas uma coisa é fato, isso não é furto. Letra D, vamos lá para a questão. No crime de extorsão mediante sequestro praticado por concurso de agentes, o concorrente que o denunciar à autoridade terá a pena reduzida, ainda que a delação não facilite a libertação do acusado. Não, né, pessoal? Não vai adiantar de nada essa delação. O artigo 159, parágrafo 4º, vai dizer exatamente o contrário. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando aí a libertação do sequestrado, ele vai ter sua pena reduzida de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí para não cair nesse peguinho aí. Tudo bem? Podemos ir em frente? Cuidado aí. Bom, seguindo, e aqui eu queria chamar novamente a atenção quanto a isso, né, no concurso de pessoas, concurso pessoal não, concurso de pessoas, ele vai qualificar o furto, mas vai majorar o roubo. Isso vocês não podem esquecer. Né? E cuidado com as alterações lá, pessoal, do artigo 155 e do 157, tá? Vocês fiquem atentos aí, nós tivemos aí a inclusão do artigo 4º-A, 4º-B, 4º-C, né? A gente precisa aí tá muito atualizado aí nas provas, tá? Olha só, crime qualificado com destruição, rompimento de obstáculo ou coisa, furto, né, com abuso de confiança, fraude com a lesão de destreza, emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Aí nós vamos ter os novos, né? Olha só, não é esse nem tanto, de 2018. A pena é de reclusão de 4 a 10 se houver emprego de explosivo ou artefato que cause perigo comum. 4B, e esse crime aqui é hediondo, né, pessoal? O roubo não é a mesma situação. O legislador comeu bola, né? A pena é de reclusão de 4 a 8 e multa se o furto é cometido por meio de dispositivo eletrônico, furto eletrônico, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. 4C. A pena prevista no parágrafo 4b desse artigo considera-se a relevância do resultado gravoso. Então, nós vamos aumentar de 1 terço a 2 terços se o crime é praticado fora do território nacional. Aumenta-se de 1 terço ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Olha só esses percentuais, né, pessoal?
A pena de reclusão de 3 a 8 se a subtração for de veículo automotor, esse aqui a gente já tinha, para outro estado ou exterior. A pena de reclusão de 2 a 5 se a subtração for de semovente, ainda que abatido ou dividido em local de subtração. E a pena de 4 a 10 se a subtração for de substâncias explosivas. Aqui a própria substância está sendo furtada. Ela não é utilizada, mas ela própria está sendo furtada. Então, cuidado com o quarto B e o quarto C, que foram incluídos no ano de 2021, pessoal. Isso vai cair na tua prova. E para a gente terminar, algumas súmulas aí, pessoal, sobre o furto. Súmula 442 é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de pessoas a majorante do roubo. Uma coisa é furto e uma coisa é roubo. É possível o reconhecimento do privilégio do furto nos crimes de furto qualificado, se estiverem presentes a primaridade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível, essa cai bastante, a consumação, a configuração do crime de furto. Os advogados alegavam isso, né? Olha, mas o crime é impossível porque tinha sistema de monitoramento. Não, o STJ falou que não. Tá? Pode se configurar sim, tá? Então, cuidado aí com esses detalhes. Tudo bem, pessoal? Estamos chegando aí ao fim da nossa aula. Espero aí que tenha sido bem produtiva para vocês. Agradeço a atenção de todos. Né? Fico à disposição aí, pessoal. Quiserem me mandar dúvidas, no @prof. Rafael de Oliveira. Podem lá me adicionar e a gente vai tirar aí todas as dúvidas que forem necessárias. Beleza? Fiquem à vontade, contem comigo aí. E estudem, tá, pessoal? Tá chegando aí a prova de vocês e é importante que vocês mantenham um ritmo bom aí de estudo. Um grande abraço, pessoal. Valeu!